abençoados, para que nós possamos ser tocados, mas também Deus se manifesta na escuridão, Deus se manifesta no escondido, Deus se manifesta no lugar desconhecido, e essas manifestações de Deus, elas acontecem em momentos da nossa vida, porque a realidade é que existem muitos momentos da nossa vida, onde parece que a revelação ela é muito fácil, onde parece que nós temos um acesso muito fácil à presença, um acesso muito fácil, né, à essência de Deus, enfim, a coisas como amor, a paz, a alegria, tudo isso fica muito evidente no nosso meio. Mas existem outros momentos que sim são momentos de escuridão, sim são momentos de dificuldade, de turbulências, sim são momentos onde parece que verdadeiramente nós estamos numa caverna escura, onde nós não enxergamos um palmo à nossa frente. E o mesmo Deus que se revela nas coisas conhecidas, também é o Deus que quer se revelar nesse lugar de escuridão, nesse lugar do desconhecido. Nós não podemos limitar a presença de Deus apenas a um estado de espírito que nós nos encontramos, mas nós precisamos entender que a manifestação de Deus, ela é para todos os momentos, ela é para todas as horas. E é muito interessante porque nós vemos na palavra de Deus uma referência sobre luz. Nós vemos que a luz do mundo, Jesus é a luz do mundo. Nós vemos que Deus é luz. A Bíblia é cheia enfim, dessa simbologia, dessa explicação sobre Deus sendo luz. E Deus, como luz, fala sobre esta revelação, fala sobre essas coisas que fazem parte da essência de quem Ele é, sendo reveladas a nós, a humanidade. Então Deus, Ele é luz. Agora, olha que interessante, Deus, Ele não apenas é luz, e Ele nos ilumina, né, o ser humano com o conhecimento dEle, mas Ele também quer que nós sejamos luz. Jesus diz que nós somos o sal e a luz da terra. A palavra de Deus fala que assim como Jesus foi luz, nós também somos luz. A palavra nos fala que nós podemos refletir a imagem de Jesus, que nós devemos replicar, que nós devemos multiplicar essa essência a qual temos encontrado, a qual temos sido impactados. A Bíblia, um chamado que tem para todos nós, como homens e mulheres, é replicar essa luz, é sermos um canal da luz de Deus. Agora, obviamente sabemos que não somos a fonte dessa luz, assim como o sol e assim como a lua não é a fonte, né, os astros, as estrelas, elas não têm um brilho próprio, elas não são o originador da luz, da fonte. Nós sabemos que o sol tem esse papel. O sol é aquele que reproduz a luz, que origina a luz, e a luz da lua é um reflexo do sol. Assim também somos nós. Nós não temos origem de fonte de energia dentro de nós, mas nós refletimos uma energia do Todo-Poderoso, daquele que é magnífico, que é santo, que é puro. Por isso que a santidade, a pureza e a presença, a alegria, o amor, a paz, elas refletem através de nós, porque isso não vem de nós. Por isso que quando nós passamos por momentos de tribulação, de perseguição na nossa vida, nós podemos continuar refletindo a luz de Deus. Porque independe, queridos, de situações, independe de um estado de espírito, independe do que outros fazem para você, ou de como você se encontre na sua vida hoje. A luz de Deus, ela pode ser refletida através de nós em qualquer momento, porque nós somos instrumentos. Deus nos chama para sermos instrumentos em sua mão. Deus nos chama para sermos vaso em sua mão. Mas olha que engraçado, muitas vezes nós entendemos ser luz, refletir a luz como um comportamento. E nós achamos que quando em 1 João está se referindo àquele que anda na luz, mas aquele que anda em trevas, esse não pratica a verdade, né? E nós entendemos que isso significa que isso está de uma forma muito limitada, relacionada com hábitos e comportamentos. Mas, queridos, andar na luz, o caminhar na luz não está se referindo ao andar de prática, está se referindo ao andar de estar. Essa palavra andar e caminhar pode se referir ao verbo estar também. E quando nós entendemos aquele que caminha na luz, aquele que anda na luz, não está falando sobre o comportamento, não está falando sobre atitudes externas, mas está falando sobre um lugar que nós podemos estar.
Está falando sobre uma pessoa que nós podemos estar. E essa pessoa é Jesus. Estando em Jesus, tendo a mente de Cristo, nós podemos refletir essa luz. Agora, seria muito limitado nós pensarmos que somente aqueles que andam na luz são aqueles que podem apresentar um comportamento perfeito de caráter e sem pecado. Seria meio injusto, seria meio contraditório ao amor de Deus, à graça de Deus, nós afirmarmos que aquele que anda na luz, 100% não tem pecado, ou 100% tem as suas atitudes completamente perfeitas no seu caráter. Então nós entendemos que andar na luz, que caminhar na luz, fala sobre um estado onde nós podemos estar completamente íntimos na presença de Deus, completamente centrados na vontade do Espírito Santo. E é óbvio, e é claro, que o resultado desta proximidade com a fonte de todas as coisas causará uma mudança no nosso comportamento, uma mudança nas nossas atitudes e uma mudança no nosso caráter. Mas isso é uma consequência de estarmos na luz, não a causa de estarmos na luz. Está entendendo? Porque muitas vezes nós invertemos isso. Nós dizemos, tá tudo certo aí, tá vivendo... então você está na luz. Você descobriu todas as coisas, sua vida está tudo certo, você está andando com todo... Então está na luz. Mas, queridos, estar na luz fala sobre este lugar de intimidade. Fala sobre este lugar de descobrir o coração de Deus. Veja bem, nós podemos nos relacionar com Deus de duas formas. Nós podemos nos relacionar com Deus de uma forma como servos. Agora, Jesus, ele diz isso para os seus discípulos, ele diz assim, olha, vocês não são mais meus servos, mas eu vos chamo amigos. O coração de Deus não é para que nós sejamos servos, o coração de Deus é para que nós sejamos amigos. Deus, ele nos torna amigos dele. Veja bem, o servo, ele se relaciona com o seu senhor de uma forma muito diferente do que um amigo se relaciona com outro amigo. Porque o servo, ele já tem um olhar para o seu senhor uma distância no seu relacionamento, onde o servo não conhece a intimidade do seu senhor, não conhece o que o seu senhor faz. Mas a própria palavra nos diz que aquele que é amigo, ele conhece o coração do seu senhor. Veja bem, queridos, não estou falando que nós não devemos obedecer a Deus, não estou falando que nós não devemos seguir os mandamentos do Senhor. Muito pelo contrário, o amigo, aquele que vive em intimidade, tem o seu prazer na lei do Senhor. Ele se deleita na lei do Senhor, ele se deleita nos seus mandamentos. Mas o deleite no mandamento só pode acontecer quando existe a intimidade plena, quando existe um relacionamento sem reservas. Porque se eu estou buscando a lei sem me deleitar no Senhor, sem que o Senhor seja o meu prazer, sem que a presença seja o meu prazer, sem que eu descubra esse lugar de amizade com Deus, eu começo a entrar num lugar de tentar me provar por aquilo que eu posso fazer. E daí andar na luz começa a ser sobre o que eu posso fazer para estar nesse lugar, como eu posso fazer para ser mais claro, como eu posso fazer para ser mais iluminado, o que eu posso, se torna tudo sobre o que eu posso fazer. E quando a gente percebe que a gente não pode fazer tudo, que no final do dia sim existem muitas falhas de caráter, que no final da semana sim existem muitos pecados que nós chegamos à conclusão, então eu entendo que eu não andei na luz. E quando eu começo a entrar nesse lugar, a incredulidade começa a tomar conta, a dúvida começa a tomar conta, e eu começo a me afundar em abismos mais profundos. E sabe, queridos, a intenção de Deus não é que nós tenhamos todas as respostas para todas as coisas, mas a intenção de Deus é que nós encontremos as respostas no coração dele, no íntimo dele. Olha que interessante, João capítulo 12, versículo 35 e 36, se você quiser abrir. João capítulo 12, versículo 35 e 36, vou ler rápido. Jesus dizendo para o povo: a luz estará com vocês ainda por um pouco mais de tempo. Vivam a sua vida enquanto vocês têm essa luz. Porque quando a escuridão chegar,
para que ela não te pegue de surpresa. Quem anda na escuridão não sabe para onde vai. Enquanto você tem a luz, creiam na luz, para que possam viver na luz. Depois disso que disse Jesus, foi embora e se escondeu do povo. Gente, muito interessante essa passagem, porque Jesus está dizendo para o povo assim, olha, aproveitem a luz enquanto vocês têm a luz, porque em um breve momento vocês não terão mais a luz. E quando a escuridão chegar, se você não estiver preparado, você não vai saber viver na escuridão. Porque aqueles que estão na escuridão, a nada enxergam. Olha que interessante que Jesus está dizendo. É óbvio que Jesus está referindo a Ele mesmo, porque Ele é a luz do mundo. E de certa forma, Ele estava trazendo uma metáfora para dizer para o povo, olha, eu estou aqui com vocês durante esse tempo. E vocês me aproveitem aqui, porque daqui a pouco eu não vou mais estar aqui. Daqui a pouco eu estou vazando e vai chegar um tempo de escuridão. Porque onde não existe luz, onde não existe a fonte da luz, existe escuridão. Então olha que interessante, Jesus está dizendo ao povo, e eu queria trazer isso para os nossos dias hoje. O que Deus está nos dizendo com essa passagem? Sim, Jesus é a luz do mundo. Sim, Jesus é a imagem expressa de Deus Pai. Sim, Deus é a fonte de luz de todas as coisas. Mas o desejo de Deus para nós é que nós possamos aprender a andar na escuridão. Porque nós somos luz. Se Jesus nos chamou para sermos luz, Ele não quer que a gente vá e ache uma outra luz para que essa luz possa nos iluminar no nosso caminho. Mas Deus quer que nós mesmos sejamos a luz para o nosso caminho. A palavra nos fala, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Lâmpada para os meus pés, não para os pés do Luciano, não para os pés do pastor Paulo. A revelação que Deus me traz da palavra dele, a intimidade que Deus traz com a minha pessoa, o relacionamento que eu tenho com Deus, é a lâmpada para guiar os meus pés, para guiar os meus caminhos durante a escuridão. Queridos, nós precisamos entender que o tempo do Espírito Santo, Jesus ele foi e ele deixou o seu Espírito Santo. Por que ele deixou o Espírito Santo? Porque este tempo que nós estamos vivendo é um tempo de escuridão. É um tempo desconhecido. É um tempo de coisas que ainda nós não enxergamos, que nós não ouvimos. E sem a presença do Espírito Santo, seria impossível nós compreendermos essas coisas. Seria impossível nós conseguirmos nos movimentar. Porque o Espírito Santo é esse raio de luz que vem dessa fonte e passa através de nós. É como se fosse uma corrente elétrica. Nós somos apenas um corpo sem borracha, e sem nada para... Eu esqueci o nome disso, tem um nome, né? É aquilo que impede, né, a corrente elétrica de passar. Então, nós estamos completamente nus. E o Espírito Santo é essa energia elétrica. Né? Alguém que já experimentou... óbvio que ninguém aqui experimentou, mas... Alguém aqui já experimentou estar num chão molhado, ligar o secador de cabelo e deixar cair no chão? O que aconteceria? Você não estaria aqui hoje, né? Mas... a corrente elétrica, queridos, é algo que ela é tão forte, ela é tão poderosa, que quando nós estamos sem proteção, quando nós estamos nus, nós não temos controle. Você pode fazer o que você quiser. Se você estiver em um ambiente sem proteção e você tiver acesso à corrente elétrica, você vai ser eletrocutado. E essa corrente elétrica ela vai passar por você. Se você der a mão para as pessoas, você fizer uma corrente, né? Eu vi que tem uma brincadeira na internet que estão fazendo isso. Já viu essa brincadeira? Fazem uma roda assim, daí todo mundo dá as mãos. Nem vou falar? Tá, minha esposa está falando, não fala, não fala. Agora eu vou ter que falar, já contei a metade da brincadeira. Ninguém aqui vai fazer, não falo. Então não vou falar. Não tem como não falar. Tá, ninguém vai fazer aqui, né? Se tiver algum adolescente aqui, pai, já vai para casa e fala, você não faz aquilo que o pastor falou para fazer. Eu não estou falando para ninguém fazer, só estou contando. E todo mundo vai ver na internet também, não é? Se eu falar ou não falar, todo mundo vai ver. A questão é, olha essa brincadeira, todo mundo dá as mãos, faz uma roda, e uma pessoa vai na tomada e coloca, eu acho que é um fio desencapado, né? E coloca na tomada. E a corrente elétrica passa por todo mundo. Só que como são muitas pessoas, a corrente elétrica se divide. Então não é um choque muito forte. Só que é um choque. É um choquinho, né? Mas
Você já fez isso, Rosa? Quando era criança. A Rosa já fez isso quando era criança. Então, você imagina isso, queridos, com a presença de Deus. Olha para mim aqui, olha aqui para mim aqui. O que acontece quando existe a unidade no corpo de Cristo? O que acontece quando nós estamos ligados uns com os outros? O que acontece quando não existem reservas? O que acontece quando não existem proteções? O que acontece quando não existe inveja no nosso meio? Quando não existe fofoca? Quando não existe julgamento? O que acontecerá quando não existir barreira de gerações? O que acontecerá se houver uma ligação entre nós? O poder dessa corrente elétrica, aquilo que o Espírito Santo pode fazer entre nós. Você consegue entender? Existe uma sinergia, existe uma conexão da parte de Deus, uma manifestação através desses raios de luz, através dessa luz, que Deus ele quer contaminar a nossa nação. Deus ele quer expandir a toda a nação brasileira, essa revolução espiritual do céu. Agora, queridos, isso começa em nós. Nós precisamos nos desprover dessas barreiras. Sabe, nós precisamos tirar as botas de plástico, as luvas. Para que você receba essa corrente elétrica, você precisa estar nu. Você precisa estar desprovido de barreiras. Este é um tempo onde Deus está nos chamando para tirar da nossa mente, tirar do nosso coração conceitos e valores que predeterminam coisas, que predeterminam o estado de pessoas. Agora, queridos, essa luz, então Jesus ele diz, olha, daqui a algum tempo eu não estarei com vocês. Então nós precisamos entender, queridos, hoje, se nós não temos o Espírito Santo, nós não vamos conseguir andar nessa escuridão, nós não vamos ser capazes de sermos guiados até onde Deus quer que nós sejamos guiados. Agora, Mateus 6 também diz, assim como eu falei, muitos de nós achamos que estar na luz, andar na luz, fala sobre comportamento, sobre um estilo de vida. Então se essa pessoa tem o caráter, se essa pessoa tem tudo certinho, então ela anda na luz. Agora, olha que engraçado o que diz em Mateus capítulo 6, versículo 22, 23. Né? Então diz ali que os seus olhos são como lâmpadas para o seu corpo. Se os seus olhos são bons, tudo será bom. Se os seus olhos são maus, tudo será mal. Olha o que ele diz ali, olha o que ele continua dizendo ali. Se a luz que existe dentro de você for trevas, que trevas serão? Então isso significa, a gente pode retirar alguns princípios dessa passagem aqui, vários, muito bons. Primeira coisa, nós precisamos entender que se os nossos olhos são bons, se os nossos olhos são inocentes, se os olhos falam sobre essa entrada, né, a nossa mente, fala sobre o nosso conhecimento, fala sobre, né, esse filtro que existe aqui dentro, né, do nosso coração. Então, se os nossos olhos, se a nossa mente for uma mente quebrantada, uma mente aberta, uma mente desprovida de defesas, nós vamos conseguir enxergar tudo bom, tudo iluminado, tudo é iluminado. Tudo se torna claro. É muito interessante isso, porque nós vemos que já não existe mais sagrado e secular. Já não existe mais aquela coisa, existem lugares que eu posso ir e lugares que eu não posso ir. Existem filmes, existem coisas, existem pessoas. E nós tendemos a trazer essa distinção para dentro da igreja, de que existem coisas que são boas e existem coisas que são ruins. Mas eu queria te dizer uma coisa, queridos, nessa manhã, não são coisas, não são lugares, não são coisas naturais que vão determinar se nós somos santos ou puros, ou de Deus, ou andamos na luz. Mas são os nossos olhos. Porque se os nossos olhos forem bons, tudo é bom. Sabia que você pode enxergar Jesus numa pessoa que nem tem Jesus? Sabia que você pode enxergar Jesus vendo um filme que nem é gospel? Sabia que você pode enxergar Jesus no seu trabalho, no seu patrão? Queridos, existem tantas formas. Deus ele está se revelando, Deus está em constante revelação. Nas coisas visíveis, as invisíveis de Deus são transparentes para nós nas visíveis. A natureza, tudo pode revelar Deus.
Então nós chegamos à conclusão que se tudo se resume ao meu interior, a forma como eu filtro as coisas, eu posso entender que se os meus olhos forem maus, independentemente se eu estiver cumprindo toda a liturgia religiosa, se eu estiver não indo nos lugares que não é certo, não bebendo as coisas que eu não posso beber, não me misturando com as pessoas que eu não posso me misturar, não vendo as coisas que eu não devo, mas se eu tiver os olhos ruins, adianta alguma coisa? Não, nenhuma. Então nós entendemos que é algo muito interior. Nós entendemos que Deus ele está nos chamando realmente a sermos uma igreja madura, a sermos um povo que tem os olhos bons. Agora, olha um outro princípio que esse versículo nos traz. Aqueles que têm luz, mas a sua luz é como trevas, que trevas serão? Porque tem alguns que acham que tem a luz de Jesus. Só que deixa eu te falar uma coisa. Que luz é essa? Porque se você está julgando o seu irmão, sabe, se você diz que você tem Jesus, mas você cultiva uma cultura de punição com as pessoas, você cultiva uma cultura de comparação, você cultiva uma cultura de determinar o que é santo e o que não é. E se aquela pessoa está fazendo X, Y, então ela não é santa. Ela pertence à igreja, mas não é salvo para mim não. Olha o comportamento dela. Olha as atitudes dela. Olha as coisas que ela está falando. Então se isso é um diagnóstico, se nós, olha bem, se nós nos achamos no direito de fazer diagnóstico sobre as pessoas, que trevas serão? Porque se nós não conseguimos enxergar, se nós queremos enxergar o cisco no olho do nosso próximo, mas não enxergamos o travessão que existe na nossa vida, nos nossos olhos, então significa que os nossos olhos são muito maus. Sabe, queridos, realmente, Deus está nos levando a sermos uma igreja que reflete a luz de Jesus. Deus está nos levando a sermos luz para essa nação. Querido, se uma pessoa que é incrédula pode refletir a luz de Jesus, quanto mais nós que estamos aqui. Eu quero te falar isso, Deus tem aberto os meus olhos de uma forma assim, tão grande para algumas coisas. Eu quero te falar uma coisa, eu tenho sido tão ministrado com coisas tão esdrúxulas. E uma das coisas que eu acho mais engraçado é você ser ministrado por uma pessoa que é incrédula. Eu não sei se você já teve essa experiência na sua vida. Gente, isso é a coisa mais magnífica que tem. Uma pessoa incrédula que não crê em Cristo, que tem atitudes super pecaminosas, mas ela ministra para você. Ela fala, alguma coisa que ela fala, alguma atitude dela, interpretando um filme talvez, cantando alguma música, você olha e fala que, meu Deus, isso daqui é Deus. Isso daqui é Jesus. Isso daqui é a revelação da graça. Isso daqui é a revelação do poder de Deus. Isso daqui é a revelação da justiça de Deus. Sabe, queridos, nós precisamos ser mais luz para o mundo. Ser mais luz. Porque a realidade é que muitas vezes nós assumimos esse papel. Não, eu sou luz e sal da terra. Mas as nossas atitudes dizem totalmente o contrário. Os nossos valores, eu não vou nem apelar para atitudes. Os nossos valores e conceitos dizem ao contrário. Jesus não faria isso. Enfim, quero que você abra comigo em Jó, capítulo 37. Vamos ler o versículo 2. Olha que interessante esta passagem. Antes da gente ler essa passagem, vamos ler essa passagem. Daí eu vou discorrendo aqui, porque tem algumas coisas interessantes para a gente conversar. Só quero lembrar uma coisa. Mês que vem nós temos o nosso batismo nas águas. Se você ainda não se batizou, se você deseja se batizar, você precisa nos procurar ali no final do culto, dar o seu nome. Quantos aqui já participaram de um culto de batismo? Gente, foi sensacional. Os últimos cultos foram sensacionais. Você não pode perder. É no primeiro domingo de julho, domingo à noite. Então, se você estiver aqui, por favor, venha nesse culto. Você vai amar. E se você ainda não foi batizado, dê o seu nome lá, vai ser uma experiência surreal para você. Mas olha o que diz ali em Jó capítulo 37, versículo 2. Observa com atenção
inclina o teu ouvido a compreender o trovejar da voz de Deus, o estrondo que parte da sua boca. Deixa eu te falar uma coisa, queridos. Deus está abrindo a sua boca. Deus está declarando palavras. Eu não sei se você já percebeu isso, mas quando Deus abre a sua boca para declarar palavras, existe algo poderoso que acontece. Existe uma transformação que acontece. Lembra lá no princípio, como que o mundo foi formado, como que todas as coisas foram formadas? Através das palavras de Deus. Deus disse e houve luz. Deus disse e as árvores, cresceram, o mar foi formado, as nuvens, o céu, o sol, os astros, então as palavras. E é muito engraçado que no Novo Testamento diz que o verbo se fez carne, Jesus é a própria palavra. Então, queridos, existe um grande poder, existe algo muito tremendo quando Deus decide abrir a sua boca e fazer declarações sobre nós, humanidade. Agora, Deus ele tem um desejo. Esses dias eu tenho sido muito incomodado. Deus ele tem nos levado a este lugar de compreensão, de mudança de mentalidade, porque existe um novo tempo de intercessão que Deus tem levantado no nosso meio. Deus está suscitando uma igreja que chega com orações e intercessões que sobem como aroma até o céu. Queridos, a única maneira das coisas romperem é uma igreja que ora. É uma igreja que intercede pela sua família, pelo seu governo, pela sua cidade, pelo seu estado. Então Deus ele quer levantar um espírito de intercessão no meio de nós. Deus ele quer levantar em nós um estilo de vida de oração. Por quê? Porque a nossa oração ela move o coração de Deus. A nossa oração ela faz com que Deus ele seja movido a ponto de fazer declarações sobre nós. Olha o que acontece quando Deus faz declarações. Diz aqui, preste muita atenção, inclina os teus ouvidos para que possam compreender. Gente, esses são dias onde Deus ele está nos levando a prestar muita atenção no que Deus tem dito, porque Ele quer que a gente compreenda o que está acontecendo, amém? Olha que interessante, versículo 3, Ele dispara os seus relâmpagos e manda que estes cortem toda a extensão dos céus. Ordena que se dirijam velozmente para os confins da terra. A boca de Deus, as palavras de Deus, elas têm o poder de rasgar os céus. A palavra de Deus, ela aproxima o céu da terra. A voz de Deus, o barulho do céu, ele tem o poder de trazer uma realidade que é inatingível para nós ainda. Deus ele quer trazer uma realidade futura para hoje. Deus ele não quer esperar para que você seja completamente curado quando você estiver no céu. Ele tem a sua cura hoje. Deus tem restauração para a sua vida hoje. Querido, sabe o que eu tenho me deparado? Qual é o meu desejo no meu coração? Que nós sejamos uma igreja que experimenta o céu, uma igreja que experimenta pessoas que vão sendo restauradas. Sabe, queridos, existem muitos problemas. Nós temos conversado com muitas pessoas que às vezes chegam e falam: pastor, meu casamento não tem mais jeito, esse problema, eu quero restaurar, mas olha esse problema, olha aquele outro. Pastor, olha, os meus filhos, eles não têm jeito mais. Olha os meus pais, eles não conhecem. Olha isso, olha aquilo. Sabe, queridos, o que eu tenho achado verdadeiramente nesses dias? Existem problemas no nosso meio que nós não conseguiremos solucionar. É impossível ser solucionado. Você vem me falar isso, eu vou te responder: sim, é impossível mesmo. Então, está na hora da gente começar a mover o coração de Deus para que o céu seja rasgado. Porque no céu não existe malignidade, no céu não existe separação, no céu não existe inimizade, no céu não existe ciúmes, no céu não existe dor, no céu não existe doença. Então, queridos, está na hora de nós começarmos a acessar este lugar celestial. E o que eu creio no meu coração são cultos, são domingos onde nós chegaremos aqui e ninguém falará nada, não haverá nem mesmo pregação, mas a presença de Deus, o Espírito de Deus vai começar a curar as pessoas, os cativos serão libertos, os casamentos vão ser restaurados, não vai nem precisar de curso, não vai nem precisar de aconselhamento, as pessoas chegarão aqui e instantaneamente elas serão curadas. Queridos, isso é uma realidade que, se ainda não está acontecendo no nosso meio, tem um problema. Sabe, nós não podemos nos acostumar com aquilo que é anormal. Deixa eu te falar uma coisa: é anormal você estar doente. É anormal você estar brigado com a sua família.
É anormal você ter amargura no seu coração. É anormal você estar lutando com imoralidade sexual. É anormal você se encontrar em um vício que você não consegue vencer. Isso é anormal. E isso precisa nos indignar para que nós possamos clamar a Deus dizendo: Deus, traz a realidade, eu quero viver a realidade do céu. Isso é normal para mim. Eu não sou dessa terra, eu sou um embaixador do céu. Eu já estou assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É essa a realidade que eu quero. Sabe, queridos, nós precisamos entender que é tempo. É tempo. Não é amanhã, não é daqui um mês, não é ano que vem que isso vai acontecer. Hoje Deus está nos chamando para sermos essa igreja. E a voz de Deus rasgará o céu. Amém? A voz de Deus, ela tem o poder de rasgar, de trazer essa distância que havia de realidades. Ela é aproximada quando a voz de Deus é mencionada. Olha o que Jó continua dizendo. Versículo 4. Logo após, gente, isso daqui é tremendo. Então, pensa comigo um relâmpago. Quando você tem um relâmpago, certo? A voz de Deus é o relâmpago. Então, você tem aquele relâmpago, aquele dia de tempestade. O que acontece primeiro no relâmpago? Vem a luz, aquele clarão. Depois de algum tempo, vem o som, porque a velocidade do som é um pouquinho mais devagar do que a luz, certo? Então olha que interessante, versículo 4, logo após a luz vem o som do seu grande estrondo, ele troveja com a sua voz majestosa, quando a sua voz ressoa, nada pode fazê-lo voltar atrás. A voz de Deus surge maravilhosamente na imensidão, como muitos trovões. Só Ele realiza obras magníficas, muito acima do nosso entendimento. Sabe o que isso quer dizer? O que Jesus estava querendo dizer para o povo lá no Novo Testamento. Aproveitem a luz, porque dentro de alguns dias eu não estarei mais aqui. E a escuridão virá. Então aqueles que estão preparados para viver na escuridão, vão viver. Mas a escuridão, se você está na escuridão, você não consegue enxergar nada. Então como eu me movo na escuridão? Sabe, querido, nós precisamos entender uma coisa. Sim, Deus quer que nós sejamos luz. Assim como Jesus veio, e Jesus foi luz na terra. Mas o nosso trabalho não para aí. A luz, eu diria assim, é só o iniciozinho do que Deus quer fazer. Assim como o relâmpago, quando a luz vem, logo depois vem o som, aquele estrondo, da voz. Assim também é o reflexo de Jesus em nós. Jesus, ele está refletindo em nós através de luz. Sim, sim, sim. Mas existe um barulho profético. Existe um som profético que está chegando. Nós já podemos escutar, mesmo sem escutá-lo, nós já podemos escutar. E de fato, queridos, é esse som que vai romper a escuridão. De fato, é o barulho, é o estrondo que vai fazer as obras magníficas de Deus tomarem lugar na terra. Agora, que barulho é esse? Espírito Santo. É um som profético. É um som que contamina, que não é contamina a palavra, que contagia, que se expande no nosso meio. Queridos, nós precisamos entender que nós não podemos nos contentar apenas com a luz. Existe o som, existe o barulho profético. Só que sabe por que muitas vezes nós nos contentamos só com a luz? Porque os nossos ouvidos estão fechados para ouvir a voz. A Bíblia de Deus, a Bíblia nos fala que somente aqueles que são nascidos do Espírito, assim são os nascidos do Espírito. Nós não sabemos de onde o vento vem, nem para onde o vento vai, mas nós podemos ouvi-lo. Esses são os nascidos do Espírito. Sabe, queridos, tem que ter algum problema conosco, se nós não estamos conseguindo ouvir esse barulho. Alguma coisa está errada, se para você tem que ser só visual. Se o seu sentido espiritual só está no visual, mas não está na audição. Deus está querendo desenvolver os nossos ouvidos espirituais, para ouvir a sua voz, para ouvir a direção, para ouvir. Eu quero contar um testemunho para vocês muito simples, mas muito legal, que aconteceu essa semana conosco.
A gente geralmente não faz fritura na nossa casa, né? Que a gente tenta comer mais light. Mas a Paula estava cozinhando essa semana, acho que era quarta-feira. E a gente falou, vamos fazer uma batata frita? Vamos. A gente ficou com vontade de fazer uma batata frita. E daí a gente fez eu fiz, na verdade, né? Porque eu fiquei com vontade de comer. Daí a Paula falou, faz. E daí eu fui fazer uma batata frita. E daí aquele cheiro empesteou a casa, gordura, né? Aquela coisa. Daí a Paula virou para mim e falou assim, amor, eu sei que, né, a gente está vivendo um tempo assim difícil, as finanças estão apertadas e tal. Mas eu queria muito, assim, eu não aguento mais esse negócio de fritura, assim, que deixa a casa assim. Eu queria muito aquela air fryer, né? Eu não sei quantos aqui conhecem air fryer, que é tipo uma panelinha elétrica que você liga, você não precisa pôr óleo, e só o calor dessa panela frita os alimentos, né? E ela falou, eu queria muito essa air fryer, mas a gente não tinha condição de comprar. E eu virei para ela e falei assim, amém, você crê que a gente pode ganhar uma air fryer? Então, amém, né? Deus pode nos dar uma air fryer. Gente, a gente nem orou. Sério? Não, foi quarta. Foi quarta. A gente nem orou. Daí quinta, a gente foi jantar na casa de um casal aqui da igreja. A gente estava voltando da casa deles. A Paula recebe uma mensagem de uma jovem da igreja. E daí ela mandou uma foto. Ela falou assim, pastor, eu ganhei esse negócio aqui já faz algumas semanas atrás. E eu estava pensando de dar, tem uns 3 casais da igreja que estão casando e tal, estava pensando em dar para eles, né? Só que, olha que engraçado, pastor, ontem Deus me falou que era para eu dar para você a foto, uma air fryer. Gente, quando a Paula falou aquilo, e foi um dia depois, gente, quando a Paula falou aquilo, no carro, nós dois a gente começou a rir, e a gente chegou à seguinte conclusão: o que é isso a não ser viver a realidade do céu? Aonde o pai conhece o desejo do coração do filho, e ele não supre apenas as necessidades, Jô. Ele tem interesse de conceder os detalhes do nosso coração. Ele tem o interesse de satisfazer os detalhes. Sabe, queridos, é muito engraçado. A gente poderia ter orado, a gente ora por vários milagres, coisas, né? Só que Deus não realizou coisas grandes, mas Deus nos deu uma air fryer. Só que, veja bem, se nós não estamos sensíveis à percepção espiritual do que Deus está fazendo, nós não vamos conseguir ouvir o barulho. Agora, eu quero já te dizer o porquê que isso aconteceu. Por que que Deus nos deu uma air fryer? Deus poderia ter feito outra coisa. Deus poderia ter dado uma revelação de uma palavra. Deus poderia ter dado dinheiro. Deus poderia ter dado outra coisa. Mas Deus deu uma air fryer. E na minha opinião, sabe o que isso significa? Para que a nossa fé seja construída a ouvir esse barulho. Porque existe um som que ainda não aconteceu, tá? Só que quando eu enxergo a luz, eu já preciso me preparar para o som. Quantos aqui já não provaram disso? Vem um relâmpago, dá o clarão. Você já fala, ih, vai fazer um barulho. Ó, filho, presta atenção, porque você já avisa o seu filho para ele não se assustar. O que é isso? É você se preparar por antecipação ao avivamento que está para chegar. Sabe, queridos, o que eu vejo aqui? Muita luz. Muita luz. Sabe, isso daqui, Deus ele está se revelando no nosso meio. É impossível você não olhar para essas carinhas e você não ver a luz de Jesus. Você não vê a presença, só que isso não pode parar aí. Isso precisa nos mover a nos preparar para aquilo que o Espírito Santo está trazendo para a nossa nação. Que se levantem os homens, que se levantem as mulheres, que se levantem os profetas, que se levantem aqueles que entrarão na injustiça do nosso país. Que se levantem os professores, que se levantem os advogados, que se levantem os empreendedores, os homens de negócios, que se levantem as donas de casa. Queridos, nós precisamos entender uma coisa: a revelação que Deus tem trazido nesses dias não é para que nós estejamos apenas observando como admiradores, mas é para que nós reconheçamos o barulho que está para vir, o som profético que está por vir. Queridos, porque quando isso chegar, eu quero estar preparado. Eu quero estar preparado. Eu tinha mais uma coisa para falar, mas eu não vou falar. Eu queria que a gente terminasse adorando ao Senhor nessa manhã. Se você quiser ouvir o que eu tenho para falar mais um pouco, que eu não continuei, eu vou falar hoje à noite, você pode voltar. Mas
eu queria que nesse momento a gente adorasse ao Senhor. Porque sabe, a nossa adoração, olha que interessante, a nossa adoração, a nossa oração. Ontem a gente estava no discipulado e o Fih falou uma coisa, a gente estava conversando sobre intercessão e oração. E o Fih falou uma coisa muito interessante ali, né? Eu vou falar isso, né, Fih? Não sei se você ia pregar sobre isso, mas gente, isso foi de Deus, assim. O Fih falou que Deus estava falando com ele que quando você começa a ter uma consciência, uma percepção do Espírito Santo tão profunda, a sua oração, a sua intercessão não é mais palavras. A sua oração se torna você mesmo. Você é a oração para Deus. A sua vida, o que você faz é a sua oração. E às vezes a gente, né, Lu? E às vezes a gente ficava pensando, agora tem que gastar 1 hora de oração, eu preciso orar, preciso interceder. Saber que você pode 24 horas do seu dia estar orando através da sua vida, através da sua atitude, através dos seus valores transformados. Querido, a manifestação de Deus, a manifestação da glória, ela acontece na revelação e no escondido. Ela acontece na luz e na escuridão. Ela acontece na luz e no som. Esses são dias onde Deus ele quer que nós experimentemos este som. Feche os seus olhos onde você está.